Jesus e seus discípulos estavam perto da cidade de Cafarnaum, às margens do mar da Galileia, em uma tarde após um agitado dia de trabalho, ensinando e curando a multidão que o seguia. Jesus disse a seus discípulos: "Vamos pegar um barco, estou muito cansado, quero ir para o outro lado do mar." Era uma bela tarde, o sol estava se pondo e não haviam previsões para chuva. Então, os discípulos entraram no barco. Era um barco de pesca. Não era muito grande, mas todos puderam se acomodar. Jesus se ajeitou na proa do barco e dormiu profundamente. Afinal, estava muito cansado. Os discípulos começaram a remar. A viagem estava ótima, com um suave balançar das ondas. Os discípulos que remaram eram pescadores experientes, sabiam exatamente como remar aquele barco. E afinal, nada poderia dar errado. O tempo estava ótimo, Jesus continuava a dormir e os discípulos continuavam a remar. Remavam, remavam, remavam sem parar. Poxa, estava ficando difícil de remar. Parece que o mar ficou tão pesado. Os discípulos começaram a sentir uma brisa que também fazia o mar se agitar. Mas os discípulos não estavam preocupados. Eles eram experientes e conheciam muito bem o mar da Galileia, mas era bem mais do que uma brisa. Levantou-se um forte vendaval e o mar estava agitado, e as ondas eram enormes. Os discípulos começaram a ficar assustados. Foi quando a água começou a invadir o barco. Eles tentavam tirar da água, mas estava inundando tudo. E agora? Os discípulos morreriam afogados? Eles estavam encharcados, com frio e com muito medo de perderem suas vidas. O vento continuava soprando, muito forte, e as ondas vinham uma após a outra. Mas, peraí, o que Jesus fazia enquanto isso? Ah, não é possível. Sim, Jesus estava dormindo. Como ele conseguiria dormir em tamanha tempestade? Então, assustados e molhados, os discípulos acordaram Jesus e lhe perguntaram: "Mestre, não vê o que está acontecendo? Não te importa que morramos todos aqui?" Jesus, calmamente, se levantou, ergueu suas mãos e com toda autoridade disse: "Vento, mar, aquieta-te agora." E imediatamente a tempestade parou. Uau! Ninguém acreditava no que havia acontecido. Como Jesus fez isso? Os discípulos se perguntaram. Estavam todos admirados. Aquilo nunca havia acontecido antes. Então, Jesus olhou com severidade a eles e disse: "Aonde está a fé de vocês?" Jesus estava triste, porque os discípulos que andavam com ele há tanto tempo já tinham visto seus milagres que ele fez e já tinham ouvido seus ensinamentos, mas não tinham entendido que ele era, que é e que sempre será o nosso Salvador. Ainda cheios de admiração, os discípulos se perguntavam: "Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem?" E com isso, concluímos que não devemos temer mal algum, pois Deus sempre estará conosco.